Sejam todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e satisfação nos encontrarmos aqui, bem faceiro. Tirada hoje, nossa semaninha aí, aulão pré-ENEM, moçada. Um aulão extenso, cara, mas velho, as dicas que você precisa para destruir na prova de linguagem, código e suas tecnologias, beleza? Vamos lá, moçada, destruir então o que é linguagem e código, Nós vamos trabalhar nesta aula esses conceitos de linguagem, conceitos relacionados a toda a parte da linguagem, linguística e assim por diante, também as tecnologias da comunicação e informação. Vamos que vamos, taca-lhe pau e fope na veia. Vamos lá, gente, olha só. Tirada, qual é a diferença de linguagem e código? Não é a mesma coisa? Qual é a diferença de linguagem e código, moçada? Vamos lá? Código é o nosso idioma, cara. É a língua. A língua portuguesa é um código, tá ligado? Vamos lá, vamos para um quadro resumo aqui, ó. A língua é um código. Não tem o Código Nacional de Trânsito, que é um conjunto de leis que você tem que seguir, o Código Civil, o código... A língua é um código, beleza? E esse código, obviamente, também é formado por leis, regras, normas que temos que respeitar. A união dessas regras, normas e leis é chamada, que o Borbinha ama, de gramática na veia, beleza? O emprego desse idioma bem certinho, em consonância com essas regras, é chamado de norma culta ou norma padrão, beleza? A linguagem é o meio pelo qual essas ideias são transmitidas, através de signos já convencionais. Moçada, basicamente, língua é o código, tá? E linguagem é a capacidade comunicativa. Todos nós aqui estamos usando a mesma língua, a língua portuguesa. Porém, todos nós temos níveis de linguagem diferentes. Manja? E como é que varia isso aí? Vamos estudar tudo. O que é a minha ideia nesse vídeo, moçada? Fazer uma revisão. Você já tem a aula de língua e linguagem no canal. Vocês têm aula de variação linguística, função da linguagem. Você tem aula de tudo isso. A minha ideia é fazer um resumão, cara, para você lembrar nessa semaninha decisiva aí para o Enem, beleza? Tranquilo? Então a linguagem, ela é basicamente verbal e não verbal. Também tem a linguagem mista, híbrida. Mas verbal e não verbal, fica tranquilo. Linguagem verbal, não me fale que tem que ter verbo, por favor. A linguagem verbal tem que ter o quê? Palavras. Palavras. E a linguagem não verbal não tem palavras, beleza? Então aqui eu montei um esqueminha para vocês. Linguagem verbal oral, a fala, né? Eu uso a língua portuguesa para falar e assim por diante. E a escrita. Agora, tudo que não tem palavras, mas traz a comunicação, é linguagem não verbal. Ali tem alguns exemplos. Beleza, moçada? E essa tal de linguagem mista, professor, ou híbrida, que história é essa? Eu coloquei essa questãozinha aqui para vocês, olha só. Ao lado temos o retrato daquele piá, muito estranho, piazinho ali, beleza, sorrindo, faceiro, bah. E aí nós temos um texto, olha só, essa é uma questãozinha, hein? Viajar virou sinônimo de relaxar, principalmente quando você tem à sua disposição uma poltrona de design ergonômico, maior capacidade para reclinar e 132 centímetros de espaço entre a sua poltrona e a da frente. Além disso, você conta com mais de 300 salas VIP em aeroportos do mundo todo e pode acumular e utilizar pontos no seu programa de milhares, voando com essa empresa aérea aí, beleza? A pergunta é, neste anúncio, a imagem fotográfica desse piá tem a ver com a palavra sorria e qual outra expressão? Mais de 300 salas VIP, acumular e utilizar pontos, mais espaço entre as poltronas, aeroportos do mundo todo. O que tem a ver esse piá aí, moçada? Cara, é visível, velho. Olha o sorriso desse moleque. Olha o sorriso desse piazinho, ó. Mais espaço entre as poltronas. 132 centímetros de espaço entre a sua poltrona e a da frente. Tranquilo isso, moçada de boas? Questãozinha maravilhosa. Por que eu fiz essa questão? Porque ela trabalha a linguagem verbal com a linguagem não verbal, o diálogo entre textos, a intertextualidade. Vamos falar disso daqui a pouquinho, beleza? Cara, importante você ir para o Enem sabendo disso.
Não existe o falar errado, tá ligado? Ah, mas o Chico Bento fala assim, o Cebolinha fala elado. Velho, não existe falar errado. Não existe o português certo e o português errado. Ah, professor, mas na redação ele descontou um monte de nota de gramática. Sim, cara. Mas não entenda que não existe certo e errado. Existe a linguagem adequada e a linguagem inadequada, tá? Aquela história que nós aprendemos na escola. Atenção, crianças. É que existe aqui uma linguagem certa, comum, a que eu e William Bonner falamos. Do outro lado do muro tem a linguagem coloquial, a errada, ou seja, vocês. Isso é bobagem, cara. Isso é bobagem, tá? Existe a linguagem certa e errada? Não, velho. Existe a linguagem adequada e a linguagem inadequada. Às vezes, o padrão não é a linguagem adequada. Vocês lembram dos memes do Engomadinho? Por obséquio, senhor, gostaria de... Ah, que isso, cara? Ele usa o padrão? Sim, mas não é a linguagem adequada para aquele ambiente. Manja do meme do Engomadinho? Lembra? Então a linguagem pode ser inadequada a vários aspectos. Ao receptor, a pessoa que está recebendo a mensagem. Por exemplo, eu dou esta aula para vocês aqui, galera do ensino médio, foco, Enem, pá. Eu posso dar essa mesma aula lá no Fundamental, sexto ano? Já pensou essa mesma aula no sexto ano? Não tem como, cara. Eu chegar lá porque os parônimos, polissemia, variação diastrática, diafásica, as criancinhas vão chorar. Como que é a linguagem para as crianças do sexto ano? Atenção, crianças. Essa aí, ó. Essa aí, beleza? A linguagem pode ser inadequada ao contexto, à situação. Por exemplo, eu em casa, né? Como é que eu falo com a minha esposa? Eu não vou lavar louça. Eu falo assim, né? É assim mesmo. Então, cara, eu não posso falar assim com uma aluna na sala de aula. Você fez exercício? Não. Não posso, cara. E a linguagem pode ser inadequada ao assunto. Já pensou? Você fez uma promessa de arrebentar nesse Enem, cara. Aí chega na hora, você fica no desespero, vai pra missa, tá rezando em voz alta lá e o padre escuta você rezar assim, ó. Pai nosso, tá no céu, mata aquela maldita, desgraçada concorrente maldita. Velho, o padre fala assim, menino, não pode falar desse jeito, cara, tá louca, menina. Essa linguagem é inadequada ao assunto religioso, assim por diante. Para você entender melhor essa história que não existe o português certo e o português errado, mas que existe o padrão, o padrão, apertei o botão errado, não dá nada, não dá. Existe o, agora já foi. Existe o padrão, eu ia mostrar uma canetinha ali, ó. O padrão, que é a linguagem culta, e existem vários níveis de linguagem, tá certo? Eu, nesta aula aqui, eu estou usando uma linguagem, não estou usando o padrão. Já pensou? Parece um robozinho. Dar-te-ei uma nova vida. Que lixo! Na aula não pode ser assim. A minha linguagem é uma linguagem mais tranquila, mais largadinha, beleza? Então ela está um pouquinho afastada do padrão. Existe a linguagem marginal, linguagem de calão, que está mais longe do padrão, beleza? Olha esse caso aqui de um diálogo entre um gerente e uma cliente. Questão do Enem, vamos lá? Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Cliente, estou interessado em financiamento de compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sim, sou Júlio César Fontoura, também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara? Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Gente, vem cá. A Helena, ela estava falando de um jeito. Nós dispomos de modalidades de... Quando ela percebeu que era amigo dela, louco, só você tá aí... Por que ela fez isso? Já pus a resposta, né? Sou retardado, apertei o botão errado aqui, era para mostrar a canetinha e apertei o botão errado. Ela adequou a sua linguagem à conversa com o amigo. Então, por favor, não me venha dizer que ela falava errado e agora está falando certo. Esqueça essa definição para o Enem, isso é bobagem, beleza? Valorizem a variação linguística. O Enem adora esse termo, cara. Adora isso, cara. A prova do que é? Linguagens, códigos e suas tecnologias. Mais justo que cair as variações de linguagem, cara. Isso é óbvio. É óbvio que vai cair. As variações de linguagem e as variações de registro. Então, tipo, cara, precisa saber crase para fazer o Enem? Precisa saber acentuação, regência, concordância?
Precisa, né? Porque a redação do Enem você tem que fazer conforme o padrão, blá, blá. Mas a prova de linguagem, cara, é uma prova mais light, mais de boas, não é gramatiqueira. Ela vai trabalhar justamente o conceito de linguagem. Por isso você tem que destruir, por isso você tem que mandar bem. Beleza? Vamos entender melhor então esse conceito de variação linguística. Existem vários fatores para a minha linguagem. O que é isso? O que é linguagem? Esqueci já. A minha capacidade de se comunicar ser diferente do meu coleguinha. Quais são os fatores? São N fatores. Eu coloquei alguns aqui. Fator regional, onde você nasce, tal, você fala do jeito e tal. Aqui de Ponta Grossa não importa, piadojanho, né? A galera mais outro lugar, né? Manda um salve aí, fala a gíria de vocês aí e tal. Então, cara, fator natural, né? A idade. Põe um velhinho para conversar com o novo. E aí, Pia, como é que tá essa força firme e forte na paçoca? O Piazinho partiu, velho. Partiu a mão na tua cara, Pia. Velho, por que isso acontece? A idade é um fator de variação linguística. Lembra dos teus vídeos de Minecraft algum tempo atrás? Assista lá você falando. Olha, galera, aqui não sei o quê. Cara, era assim que você falava antigamente, velho. Há uns 2, 3 anos aí. Fator cultural, grau de instrução, cara. Quanto mais você estuda, mais aumenta a tua capacidade comunicativa, né? Fator contextual, a situação, o ambiente, fator profissional e assim por diante. O que me interessa é isso aqui. Quais são os tipos de variação linguística? Vem cá, vamos cobrar assim de vocês bem fácil? Vamos pegar uma questãozinha aqui, ó. Pega um baiano conversando com o gaúcho, o estereótipo do baiano gaúcho. Oxente, menino, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o gaúcho, não chora, minha china, veia. Aí ela pergunta assim, ó. Qual é a variação linguística presente nesse texto? Você acha que isso dá uma questão de graça para vocês assim? Claro que não, né, cara? Eles vão dar outros nomes, cara. Guarde esses outros nomes aqui, ó. Em vez de variação histórica, ela também é chamada de diacrônica. Lembra de Cronos? Cronos, tempo, né? Cronômetro, metro, medida. Cronos, tempo, tá? Uma variação através do tempo. Variação regional, né? Os estereótipos aí, gaúcho, nordestino, assim por diante, tá? Beleza. Ou diatópica, lembra de topos, lugar. Variação social ou diastrática, lembra de estratos, camadas sociais. E diafásica, lembra de fase, de situação. Para essa situação eu uso essa linguagem, para outra situação eu uso outra linguagem. Vamos fazer algumas questões para você entender isso aqui, ó. Cara, aqui eu peguei um exemplo de uma variação histórica, variação diacrônica, da palavra legal. Cara, quando surgiu a palavra legal, queria dizer o que antigamente? Quando surgiu a palavra legal? Algo dentro da lei, algo legalizado. Hoje, cara, com o tempo, o termo legal também é algo o quê? Bacana, muito louco. Se você está achando legal esse vídeo, dê um like, por favor, se inscreva. Agradecer os 2K, né? Estou orgulhoso de inscritos e tal, beleza? Mas enfim, legal é uma coisa divertida, uma coisa bacana. Então perceba que a palavra legal, ela tinha um sentido antigamente, algo legalizado, e hoje nós temos mais de um sentido para a palavra legal. Que é qual, moçada? Tá ali, lícito, legalizado e algo bom, algo divertido, um combustível legal. Você pede a notinha fiscal e não sonega imposto de renda, beleza? Tranquilo, moçada? Vamos lembrar de mais uma aqui, ó, variação diatópica ou regional. Não vou pegar questões que envolvem estereótipo de região, blá, 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 porque isso é muito paia, se quer que você acerta tranquilinho, tá? A variação regional, além de chamada de diatópica, ela pode aparecer no teu vestibular como variação geográfica. Que isso? Porque você sabe que o português, ele não é uma coisa só do Brasil, né? Nós podemos pegar questões, e o Enem adora isso, tá? Do vocabulário do português de Portugal com o português do Brasil. Ah, lá, bicha quer dizer tal coisa, cueca quer dizer calcinha, quer dizer cueca, não sei o que, não sei o que. Sabe aquelas coisinhas assim, bem tonga? O Enem adora essas questões, envolvendo o vocabulário do português de Portugal com o vocabulário do português do Brasil. Ora, pois, é isso aí. Beleza? Uma questão que explora bastante essa questão da variação linguística é essa questão aqui, ó, de 2015, tá?
Mandioca, mais um presente da Amazônia. Eu coloquei aquele mapa para você ali, no slide anterior, para você ver onde fala mandioca, onde fala aipim, onde fala macaxeira, tá? Então, eu coloquei aquele mapa do Atlas Linguístico do Brasil, mas olha o que o texto diz, ó. Aipim, castelinha, macaxeira, maniva, maniveira, são as designações da Manihot Utilicíssima. Vamos para a questão. De acordo com o texto, há no Brasil uma variedade de nomes para Manihot Utilicíssima, nome científico da mandioca. Véi, se o Enem disse que é mandioca, é mandioca. Ah, não, aipim é macaxeira. Não, cara, é mandioca, velho. Não vê? Se o Enem falou que é mandioca, vale para o Brasil inteiro. E ponto final, tá? O que essa questão nos diz, cara? Que existem várias maneiras de nomear a mesma planta, cara. Claro que sabemos que o nome correto é mandioca, porque no sul, aqui no Ponta Grossa, no Paranazão, falamos mandioca. Eu ainda espero que o Enem faça uma questão falando sobre a vina, cara. A vina é algo que tem que cair, tá? Aqui em Ponta Grossa nós falamos vina. Se você fala salsicha, tá errado, tá ligado? Então a minha esperança é que o Enem fale assim, ó, o nome científico da vina. Aí faça uma questão para mostrar para o Brasil inteiro que só nós estamos certos. Ah, brincadeira. Continuamos. Proteção divina, proteção divina. Ah, beleza, vamos lá. Gente, mais umas questõezinhas aí, ó. A questão do pão, né? Carequinha, cacetinho, carioquinha, pão aguado, pão de sal no Rio de Janeiro, pão francês aqui no Paraná, carcaça, cacete. Cara, tinha um amigo meu que era cacetinho o apelido dele, cara, porque ele era do Rio Grande do Sul e tal, e pedia cacetinho na padaria. Nós tirava sarro do cara. Mas, velho, o português de Portugal é cacete, então eu acho que o certo, né, seria todo mundo chamar de cacetinho, mas deixa quieto, não vamos se estressar. Eu continuo chamando de pão francês, você chama do que você quiser, tá? Lá no Sergipe também é chamado de Jacó. Jacó, cara. Boa tarde, vejo um Jacó e 3 José. Vamos lá. Vamos continuar. Variação diastrática. Cara, essa questão aqui o Enem adora, cara. As marcas da oralidade na escrita. O Enem adora isso aqui, velho. Anote, por favor. Cara, o que é isso aqui? É o português errado, professor? Não, cara. Mas varia de acordo com a camada social, a situação social, tá? Então, algumas pessoas, elas comem o R. É super comum. Ó, eu quero vender o meu passador de slide para comprar um outro, um modelo mais novo. Se você quiser trocar, gente, trocar, comprar, vender, nós falamos assim, eu vou vender meu carro. O certo é vender. Alembro, ajunte ali, papai, ajunte, acenda a luz. Cara, então isso é o que, moçada? Marcas da oralidade. Se, tá, tô, tá bom, professor, tá bom. Tá bom, não existe o tá, velho, é está. Não existe o tava, é estava, tá? Estrupo, larga, tixa, né? O problema, drento, isso é tudo variação diastrática, cara. O Borginho até montou para vocês uma tabela, claro que você não precisa decorar essa tabela nunca na vida, cara, tá? Mas para você ver mais exemplos de variação social, tá? A voar, a lembrar, pneu, advogado, substantivo. Ah, imagina, brigada, árvore, fósforo, luz, cantar, vender, iogurte, prateleira, homem, onte. Olha o cheiro do queijo no beijo da roupa. Velho, então, esses são exemplos de metaplasmos, exemplos de variação social. Ó, globo, praca, problema, drento. O Douglas, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Foi a teia, tudo isso é o que, velho? Marca variação linguística, variação diastrática, variação social, marca da oralidade na escrita. Então, se cair para vocês lá, eu sou o Douglas, você não é o Douglas. O que é isso, velho? Variação diastrática, beleza? Quem que é super importante, não pode esquecer, velho, da literatura, que é cobrado bastante nisso. Moçada, lembra do modernismo no Brasil, primeira fase? 1922, não lembra, assiste no canal, se livra lá, beleza?
Tem no canal, essa aula é muito importante. Mas, velho, o modernismo, os caras queriam revolucionar. Eles queriam, em 1922, 100 anos depois da independência, valorizar o português falado, o português do dia a dia. Foi no baile da corte que o Conde Dante se para dar bem-vinda, que farinha de suruí, pinga de Paraty e fumo de Baependi é comer, beber, pitar e cair, velho. É isso aí, tá ligado? É comer, é fumar, é beber, é vender, é trocar, é tava, é tô. Gente, isso aconteceu no modernismo. 1922. Estamos quase aí em 2022, 100 anos depois, cara. Então essa valorização da linguagem falada, da linguagem coloquial, o Enem adora. E quem foi um dos marcos nessa variação linguística? Cara, Oswald de Andrade e o seu brother, né, o seu amigo, Mário de Andrade, cara. Esses dois caras valorizavam muito. Lembra lá, tem um slide aí, tem a videoaula para vocês assistirem. Do Macunaíma. Nossa, Macunaíma é uma sarro, cara. E ele fala totalmente coloquial. Em amar, verbo intransitivo, Carlinhos. Nossa, velho. E que satista, Manolo. Velho, o Oswald Andrade, eu fiz uma aula só sobre poesia para ele. Fiz uma aula também da peça de teatro, O Rei da Vela, livro que era no Unicentro. Então, velho, por favor, fiquem espertos, tá? Se aparecer o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, você já se liga que é uma variação diastrática. Esse slide aqui foi uma questão do Enem, cara. Para dizer em milho, dizem milho. Para melhor, mió. Para pior, pió. Para telha, teia. Para telhado, teiado. E vão fazendo telhados. Cara, os caras falam teia, folha, mas trabalham e fazem telhados. Variação diastrática. Mais um exemplo aqui, ó. Nesse texto, o velho conversando com o Piazinho. Cara, o velho falou tá. Tá vendo? Isso é o que? Variação diastrática. Variação oral, informal, coloquial. Beleza? Último caso, a diafásica. Gente, o que é diafásica? Moleza. A diafásica é só lembrar... volta, já foi. É só lembrar do engomadinho, cara. É só lembrar do engomadinho. Essa questão a gente já fez. Então, o que é essa questão? A Helena, ela sabia falar o português bonitinho, padrão, formal. Mas quando ela viu que era um amigo dela, ela mudou ela adequou a sua linguagem. Então, essa é a variação diafásica. Você sabe usar o padrão, mas em um certo momento você usa uma linguagem mais largada. Ou vice-versa, beleza? Mas a questão é diferente da social, beleza? Moçada, falamos então na variação de linguagem. Nossa aula é extensa hoje, cara. Aguente, tá? Aguente firme aí, tá? E vamos falar da variação de registro, cara. Como assim? Já vimos esse slide aqui, hein? Ó. Variação de registro, a escrita, tá? Como é que funciona? Eu falei para vocês isso aqui agora há pouco, antes de começar a aula. Atenção, crianças. É que existe o padrão, o certo, o errado, William Bonner, eu, professora, o muro, e do outro lado é vocês, errados, coloquial. Gente, como é que funciona esse negócio aqui? Cara, olha só. Nós temos o nível informal, aquele cheio de repetições, erros gramaticais, falta de concordância, falta de regência, vocabulário pobre, sabe? Essa é a linguagem informal, cara. Existe também a linguagem comum. O que é a linguagem comum? Cara, ela não tem nós vamos, nós matemos, nós fugimos e ganhemos. Mas ela não está sendo padrão, bonitinha, não é a linguagem certa dos gramáticos. É a que eu estou usando aqui, por exemplo, uma linguagem comum, tá? Esse é o nível médio, beleza? E aí no nível superior nós temos a linguagem formal, cara. Aí nós temos o padrão, aí nós temos o vocabulário mais rico, termos técnicos muitas vezes e assim por diante. Para ficar um pouco mais claro isso aqui, ó, vou dar algumas características para o nível informal. Tá ali, ó. É espontâneo, descontraído, tem frases prontas, clichês. Tudo isso que você põe na tua redação, frase pronta, repetição, clichê, mostra que teu nível de vocabulário é pobre, tá? Então, às vezes, você faz uma redação que você, nossa, destruir.
No português eu destroio. Aí você entrega a redação e tira uma nota ruim. Por quê, cara? Às vezes o teu nível de linguagem não está tão alto. Falta de leitura, por exemplo. Então você precisa refinar teu vocabulário, cara. Não é fazer um português chique, blá blá blá, porque o padrão não é chique, cara. O padrão é objetivo e claro. Né? Isso é importante, ó. Ó, o comum. O nível comum, cara, é o que eu estou usando agora aqui, ó. Em vez de dizer assim, levar-te-ei, né? Charlie Brown Jr., levar-te-ei, yeah, levar-te-ei daqui, yeah. Por favor, né? Como é que ele canta lá? Vou te levar, yeah. Cara, por que ele canta desse jeito? Porque é o comum, é o normal, o tranquilão. Não tem erros absurdos de português, é a linguagem do dia a dia. O William Bonner, por exemplo, quando vai ter uma reportagem, alguma coisa assim, que ele tem que deixar mais claro possível, porque o leitor, o telespectador do jornal, ele tem que entender as coisas, tá? Eu não sei se vocês lembram daquela fase lá, pega o teu celular, deixa na horizontal e grave. O Brasil que eu quero para o futuro é um Brasil, blá blá blá. E aí eles falavam assim, ó, deixa teu celular na horizontal e tal. Muita gente não entendia, cara. O pessoal não entendia. Como assim horizontal? Opa, que botão é esse tal do horizontal aqui que ele tá falando? Não, cara. Aí o William Bonner falava assim, ó, deixa teu celular assim, né? Deitado. A pessoa tá deitado na cama, dormindo, né? Véi, então ele falava desse jeito para o pessoal entender. Deixava a linguagem mais comum, tá? Veja uma questãozinha do item. Eu sei que o foco é Enem, mas essa questão do item é interessante, cara. Olha só. Tem gente que junta os trapos, outros juntam os pedaços. Nesse texto aparece uma marca de coloquialidade, tá? Que marca é essa, cara? Gente, a repetição do verbo juntar. Eu poderia dizer assim, ó. Tem gente que junta os trapos, outros os pedaços. Então, excesso de repetição é nível popular, é nível pobre. Detona aí uma redação, beleza? Já no registro formal, técnico, lá para frente, o erudito, aí nós temos uma gramática mais bonitinha, mais respeitada e assim por diante. Esse é um texto do Enem que trabalha a questão da linguagem técnica, tá? Quando você escuta duas pessoas conversando lá, os caras vão arrumar a tua internet, eles vão lá, o cabeamento XP35 está no sistema Wi-Fi Viral, não sei o quê. Você não entende nada da conversa dos caras, porque é uma linguagem o quê? Técnica. Esse texto aqui é uma linguagem técnica, ó. Por que pronunciamos a palavra desse jeito, depois da dicotomia, do ensino da língua? Cara, que texto chato. Quem escreveu esse texto? As pedagogas, ó. Então, SOS Português, revista Nova Escola, é uma linguagem técnica. É uma revista direcionada aos professores e educadores da língua portuguesa, os pedagogos chatos, assim por diante, e assim, tranquilinho, beleza? Nada contra os pedagogos, por favor. E o registro erudito, cara, esse é dos deuses, cara, esse é dos deuses. Sabe quando você escuta um político falando, quem ganhar não vai perder, vai todo mundo perder 30% e 15% e 20% e 5%. Ou então, só uma gripezinha, essas coisas. Cara, essas bobagens que nós escutamos, esqueça esses políticos. Pega um político, ó, Michel Temer, o povo babou um monte de Michel Temer, porque ele falava certo, e não sei o que, o português voltou, e blá, blá, blá. Mas, uma linguagem erudita é aquele discurso que você fica, uau. Cara, uma dica, acesse no YouTube lá, discussão no Supremo Tribunal Federal. Cara, você fica, tipo, vendo a discussão dos caras no português, você fica, tipo, cara, que massa, velho. Não entendi nada da briga, mas estou muito legal. Por quê? Porque é uma linguagem erudita, um português refinado, uma linguagem rebuscada. Professor, eu vou aprender essa linguagem, esse registro aí, e vou fazer minha redação do Enem assim. Não faça isso, cara. A tua redação tem que ser o quê? Clara, objetiva, direta, não rebuscada e tudo mais, tá? Vamos dar exemplo como ele é muito mais longo, você usar o português erudito, ó. O puff erudito. Eu vou impulsionar bruscamente a extremidade do membro inferior contra a região glútea de alguém. O puff coloquial dá um pé na bunda. Sugiro veementemente a Vossa Excelentíssima que procure receber contribuições inusitadas na cavidade retal. Vai te tomar no cu. Ó, aqui um exemplo, ó. Muito corno. O coloquial, gado demais. O popular,
Bovino em excesso, o erudito, beleza? Cara, então aí um exemplo bem bananeiro, viagem e tal, pra gente esconder um pouquinho aí. E veja como cai essa questão no nível do registro, cara. Ó, questãozinha do Enem, tá? O Xavier chegou com a namorada na balada, beleza? E deu um oi pra galera de longe, já foi pro canto dele. E aí começou a galera do trabalho falar, né? Pouca vergonha. Ah, deixa Xavier. Não, safado. Ó, a menina que tá pegando podia ser filha dele. Aliás, eu ouvi falar que estuda com a filha dele. E gente começando a tirar, a apontar o dedo ali e falar do Xavier. Xavier já foi pra mesa, com a novinha, coisa e tal, beleza e tal. E aí o Xavier pergunta, né, pra mina, tá gostando? E ela, pô, só, né? E ele, chocante, né? E ele pensou, será que o pessoal ainda fala chocante? Hã? Beber em silêncio, então ele diz, quer dançar? Quer dançar. O Tigrão vai te ensinar. Passa a ser não. E ela responde, depois tio. Nossa, cara. Tio, velho. Os dois ficaram em silêncio. Aquele tio ficou ali na mesa latejando, cara. Latejando como um sapo. Depois ele levou ela para casa, voltou pro bar e os amigos, e aí, Xavier, e a namorada? E ele nem responde. Cara, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Mas qual foi o problema que trouxe o humor para essa situação? Cara, registro inadequado. Você não diz tio no momento romântico. Já pensou você, ai tio. Não dá, né, cara? O tio não é o momento romântico você usar tio, né? Vai, tiazinha. Ninguém lembra disso aí mais, né? Mas enfim. Vamos lá. Função da linguagem. Então o que nós vimos hoje? A diferença de língua e linguagem. Beleza? Os níveis de linguagem, os níveis de registro. E vamos ver que as linguagens, elas têm certas funções, tá? Como assim função da linguagem? Vamos lá. Aqui nós temos a comunicação, uma ação comum, tá? Eles estão conversando. Para termos uma conversa, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um emissor, alguém que manda a mensagem, um receptor, alguém que receba e entenda a mensagem, tá? Essa mensagem, o conteúdo e tal, ela está num código, provavelmente a língua portuguesa, nosso caso aqui e tudo mais. Ela entra por um canal, seja ele auditivo ou visual, a mensagem, e nós temos o assunto da mensagem, o referente, tá? Eu fiz esse slide aqui para vocês com um certo resumão. Quem são os elementos da comunicação? Eles podem aparecer com outros nomes, tá? E a função de cada um deles. Tudo bem? Tranquilinho? Cara, acontece que aquele linguista que tá ali, Roman Yakovson, russo, né? Tinha que ser Putin, né? Esse linguista, ele dividiu as linguagens de acordo com o serviço que elas prestam, né? De acordo com a função que ela tem. Então, cara, como assim, professor? Cada texto do universo, ele é dividido de acordo com o serviço que ele presta, de acordo com o foco que ele tem. Se o foco estiver no emissor, no receptor, na mensagem, ele recebe uma classificação. E essas são as 6 funções da linguagem. Repare que são 6 elementos da comunicação, os elementos essenciais, tá? E 6 funções. Então, basicamente, o Enem vai te dar um texto, tá? E vai perguntar qual é a função desse texto. Esse texto tem a função de te emocionar, de te informar. Ali é apelativa, tá? A oelativa, que é isso? De incentivar o consumo, por exemplo, chamar a atenção, emocionar, tá ligado? Qual é o objetivo do texto? Vamos lá, então. Função emotiva, o foco está em mim, o emissor. Então eu vou contar para vocês uma triste história de minha vida. E eu vou começar para vocês que eu era assim, pá, quando era pequeno, blá, 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 blá. Então o texto ele é focado em primeira pessoa, porque é o emissor o foco. É comum esse texto em memórias, cartas de amor, autobiografias, as memórias póstumas de Brás Cubas. Eu estou contando para vocês a minha triste história e assim por diante. Então, essa é a função emotiva, o foco está no emissor, tá? A função referencial, o foco vai estar no assunto, na informação.
Onde eu encontro o texto em que o foco é informação? Você sabe, a notícia. Eu coloquei aqui o mapa. Qual é a função de um mapa? Informar. Eu sou o mapa, ele é o mapa, quero um mapa, ele é o mapa. Né? Qual é a função de um mapa? Qual é a função de um gráfico? Alguém já chorou por causa de um gráfico? Não, né, cara? O gráfico tem a função de informar, tá? Ou uma questãozinha chata. Olha o tamanho da questão do Enem, cara. Revista Veja. 2 fósseis encontrados na África, assim por diante, blá, blá. Qual é o objetivo desse texto? Cara, informar. Então, quando o foco está na informação, eu tenho que fazer isso para o meu leitor, beleza? Função apelativa, cara. Função apelativa, o foco está em você que está recebendo a mensagem. Onde eu encontro, sempre é clássico, né? Nas propagandas, né? Aparece muito verbo do imperativo. Compre, beba, faça, use, vote, faça, use. Então, verbos do imperativo, beleza? Importante, a dissertação, eu gosto de chamar de dissertação de convencimento, tá? O que é uma dissertação? Você vai escrever para convencer o cara que vai ler que o teu argumento é o melhor, tá ligado? Que ele tem que tirar uma nota massa, tá? Então a função apelativa está presente na dissertação, nos sermões, por favor. O Enem adora botar o sermão do padre Antônio Vieira e perguntar qual é a função de um sermão? Convencer o cara que ele está no caminho errado, que ele torce para o time errado, não é flamenguista, assim por diante, tá? Então, aparece na propaganda e assim por diante, tá? Função fática. A função fática, ela tem como objetivo focar, acordar a pessoa, tá ligado? Você está conversando com a pessoa, não, porque não sei o que, não sei o que. De repente, só a pessoa tá lá. Aí você, dá um grito, tal, o que aconteceu? Cara, por que você dá um berro? Para ver se a pessoa está acordada, para chamar a atenção da pessoa. Então, o texto que está ali para te chamar a tua atenção é a função fática. E importante, anotem, a função fática também aparece quando eu estou tendo que quebrar o gelo, sabe? Aquele que eu quero chamar a atenção. Encontra você de manhã na rua. Oi, tudo bem? Como é que você está? A pessoa vai responder como é que ela está, você já foi embora. Por que isso acontece, cara? Por que isso acontece? Porque eu quero chamar a atenção, tá? A função fática é isso. É o famoso quebrar o gelo. Olha esse texto aqui. Oi, cara. Oi. Eu faço PUC, você também faço, mas não na frente dos outros. Qual é o objetivo da caloura? Ela queria puxar uma conversa com o veterano. Ela queria puxar conversa. Você vem sempre aqui? E aí, será que chove hoje? Então, isso é função fática, tá certo? Diálogos que não dão certo é função fática. Adoro cobrar de vocês na prova lá, a hora da estrela, cara, a Macabeia. Nossa, ela conversando com o namorado dela é um caos. Dá certo a conversa? Não. Então, função fática, tá? A função poética ou estética, o foco vai estar na mensagem, tá? É muito comum, a função poética é poesia. Tá, mas também em letras de música. Se eu coloco lá Valesca Popozuda, eu posso dizer que essa filósofa da contemporaneidade, ela os textos, as músicas dela, tem função poética? Cara, acreditem, sim. Por quê? Porque, cara, passa um sentimento, assim por diante, a transmitir a mensagem. E a última função metalinguística. Que viagem é essa, ó? É o código falando dele mesmo. Que viagem é essa, cara? Aqui, o pintor pintou ele pintando, tá? Ele está olhando para um ovo, beleza? E em vez de desenhar o ovo, ele está dizendo aquilo em que o ovo vai se tornar. Beleza. Qual é o foco desse texto? O pintor pintou ele pintando. Então, se eu faço uma letra de música, função poética, falando sobre a música, metalinguística. Se eu faço uma propaganda, função apelativa, falando sobre a importância da propaganda brasileira, metalinguística. Então, quando um texto fala dele mesmo, essa função ela é metalinguística. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. É o samba falando dele mesmo, metalinguística. Tranquilo, você? Então, o que é função metalinguística? É quando o texto fala de si mesmo. Eu faço
O Padre Antônio Vieira, no Sermão 60ª, é um sermão sobre a arte de fazer sermões. Isso é função metalinguística. Beleza? Isso aqui já foi questão do Enem. O que é isso? É o texto falando dele mesmo. Isso é função metalinguística. Então temos aqui os 6 funções da linguagem e os 6 elementos da comunicação. Beleza, moçada? Um resumão para você destruir. Terminamos? Não, cara. Você sabe que o Enem tem... Já deu 40 minutos esse vídeo. Você sabe que o Enem tem textão, cara. Textão. O que você precisa saber para você destruir nos textões do Enem? Primeiro, compreender um texto é diferente de interpretar. Compreender um texto, você pega a informação que está dentro do texto. Interpretar é aquela informação que está escondida. O senhor não entende nada. Compreensão. De acordo com o texto, Neymar joga bola no Santos? Está no texto, procura lá que você encontra a resposta. Agora, qual é o objetivo do autor quando ele diz tal coisa? Você tem que sacar a diferença, cara, desses dois. Porque muitas vezes numa questão, você acha que as duas respostas estão corretas. O professor vai ter que anular essa questão aqui, ó. A letra A e a letra C faz sentido. Não, cara. A questão é de compreensão. A letra A está certa e a letra C ela faz sentido, mas não está dentro do texto. O senhor não está entendendo nada. Vem comigo. Ó, perguntas de compreensão textual, elas aparecem dentro do texto. De acordo com o texto, o autor do texto diz, na charge, na tirinha, na notícia, você tem que encontrar a resposta dentro do texto. Agora, olha perguntas de interpretação. Ó. Podemos concluir a partir do texto? Qual é o objetivo do autor quando disse alguma coisa? Cara, essas perguntas você tem que encontrar com o teu conhecimento de contexto, de mundo, de situação. Aí vai ter conhecimento de literatura, de história e assim por diante, tá? Um exemplo bem bobo aqui, ó. O gordinho andava cabisbaixo. Gente, de acordo com o texto, eu posso dizer que o gordinho tá triste? Não, cara. Eu não posso dizer isso. Ele tá o quê? Cabisbaixo. Vai imaginar que ele tá pensando no x-salada que ele comeu, como é que ele faz para passar aquela fase do Minecraft? Não sabemos, cara. Agora, podemos inferir, interpretar que ele está triste pela situação? Aí sim podemos. O senhor não entende nada. Cara, vem comigo. Ó. Essa é uma questão do Unicamp, fora do Enem. Vamos lá. Flecha, você é machista? Pergunta a Shirley. E o Flecha responde. Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta. Vamos lá. De acordo com esse texto, o Flecha é machista? Resposta, não. Para ele não tem diferença. Vamos continuar. Flecha, você é machista? Para mim não existe qualquer diferença entre os sexos, Shirley. Que pergunta, aliás, típica. Nossa, que raiva. Como assim? Típica de mulher, fazer uma pergunta chata dessa, blá, blá, blá. Velho, percebeu a diferença? De acordo com o texto, ele é machista? Resposta, não. Para ele não tem diferença. Conclui-se a partir do texto que ele é machista? Sim, pela resposta irônica que ele deu. Perceberam a diferença, moçada? De compreender e interpretar? Aqui nós temos uma questão de compreensão, vestibular do EPG, ó. Não entendo por que a mulher não gosta que eu varra a casa, sempre procuro ser o mais organizado possível. Até comprei 2 tapetes para separar o lixo reciclável do não reciclável. Cara, sobre a charge, que está dentro do texto, os homens estão mais preocupados com a preservação ambiental? Nada a ver. Os homens demonstram muita competência, olha aquela casa, velho, competência, tá louco? As tarefas domésticas são delegadas aos homens, mas eles não correspondem às expectativas. Sim, ele disse que a minha mulher não gosta, tá? O homem passou a ter uma participação mais eficiente, nem vou ler. A participação masculina ainda é muito frágil. Sim, olha aquela casa virada no Guedes. Gente, essas são perguntas de acordo com o texto. Agora, olha como o Enem cobra. O Enem trabalha o que o texto pode nos inferir. Ó, temos aqui o tema da velhice. O Marco Antônio Cícero disse que, primeiro, todas as idades têm seus encantos e suas dificuldades.
Quando você é pequeno tem certas coisas boas, coisas ruins. Quando você é adolescente tem coisas boas e ruins. Adulto, coisas boas e ruins. Quando você fica velho, coisas boas e ruins, tá? Aí, cara, nós temos uma coisa paradoxal, uma coisa estranha, diferente, ó. Uma ideia contrária. Todos nós sonhamos ter uma vida longa, nossa. Mas quando a gente chega lá, a gente fica ranzinza, reclamando de tudo e assim por diante. Então, o que tem a ver esse texto? Olha a perguntinha, hein? O autor do texto discute problemas relacionados ao envelhecimento que levam a inferir que o objetivo do texto é... Cara, o que esse texto me diz, cara? Qual é o objetivo desse texto? Tá aí a resposta no texto? Não, cara. O texto me dá a entender que é possível aceitar sem angústia e envelhecimento. Mas não está escrito isso no texto. Mas eu consigo entender isso através da leitura do texto. Cara, isso é massa, velho. Isso é fantástico, velho. Essa questão da compreensão e da interpretação. O Enem vai te cobrar a interpretação. O teu conhecimento de mundo vai fazer falta se você for fazer a questão na prova de linguagem, código e suas tecnologias, cara. Questão, texto 1, ó. Andaram na praia quando saímos 8 ou 10. Esse texto aqui fala sobre a carta de Caminha. O que foi a carta de Caminha em 1500? A certidão de nascimento do nosso país. Na carta de Caminha, o que nós temos lá? Pero Vaz de Caminha está registrando o olhar do europeu sobre o índio. Agora nós temos mais um texto, ou melhor, uma pintura, que é um texto. Cara, o que esse texto mostra aqui? Esse texto mostra o olhar dos índios para o português. Percebeu a intertextualidade entre esses dois textos? O que mais me chama a atenção? Os índios todos de vermelho, aquele Smurf azul, aquele avatar azul. O que aquele ser ali, cara, me faz lembrar do... Pem, pem. Olha. Pim, pim. Gente, então olha só. Cara, esse texto, ela mostra isso, cara. A carta com documento histórico, político, mostra o olhar do colonizador sobre as pessoas e a pintura mostra o olhar dos índios para... Então, você tem que olhar esses dois textos, eles não estão ali à toa, cara. Você tem que perceber o diálogo que acontece entre esses dois textos. Como é chamado diálogo entre textos? Ele é chamado de intertextualidade, cara. Ela pode aparecer explícita, visível ou implícita, escondida. Vamos para uma questão sobre intertextualidade, tá? Marca errada. A intertextualidade escondida não se encontra na superfície textual. Ela não fornece ao leitor elementos que possam ser imediatamente percebidos. Sim, cara. É isso mesmo. Todo texto em maior ou menor grau é um intertexto? Claro que sim. Quando você vai fazer uma redação, cara, você vai lembrar daquilo que você leu, assistiu, viu, comeu, sei lá o quê, e vai pôr no teu texto. Então, todo texto, ele é um intertexto. Todo texto faz diálogo com outros textos, tá? Na intertextualidade explícita, ficam claras as fontes? Sim, é visível, cara. A intertextualidade, letra D, sempre acontece de maneira proposital. Nada a ver. Recurso que deve ser evitado. Cara, da onde, cara? Essa questão que a gente resolveu agora, como ficou rico, pegar aquela pintura, pegar a carta de Caminha, juntar os dois e trazer essa questão do olhar diferente para a mesma situação. A intertextualidade, ela enriquece um texto. Só que você tem que ficar esperto com dois carinhas completamente diferentes. A paráfrase e a paródia. 10, não pode esquecer o que é paráfrase e paródia. Ah, paródia é tirar sarro. Não vá com esse pensamento, tá? Cara, aí nós temos a Mona Lisa, a Gioconda, e ao lado nós temos um outro texto. Esses textos dialogam? Sim, tem a ver. Esse texto é uma paráfrase ou uma paródia? Cara, esse texto é uma paráfrase. Esse texto ali embaixo é uma paródia. Professor, não entendi. Cara, a paráfrase, ela mantém a ideia do texto original. Ou seja, uma mulher bonita e assim por diante. Na paródia, nós temos o que, moçada?
uma outra ideia. O objetivo daquele texto ali embaixo é vender o amaciante Bombril, Bom Biju. Então é outra coisa, tá? A paráfrase, o texto vai dialogar, tá? Mas ele mantém a ideia do texto original. Desse lado eu coloquei a canção do exílio. Do outro lado eu coloquei o hino nacional. Perceba como os dois textos falam que o Brasil é perfeito e maravilhoso. Paráfrase. Monte Castelo, Renato Russo. Ainda que falasse a língua dos homens. Ai, aquele tempo que era bom. A música tinha letra. Gente, essa parte amarela ali, ó, tá na Bíblia, 1 Coríntios 13, do 1 ao 3. E aquela parte verde da música é Camões. Mas o que tem a ver? Monte Castelo, Legião Urbana, Camões e 1 Coríntios. Esses três textos falam sobre o amor. Portanto, nós temos uma paráfrase. O que é uma paródia? A paródia, então, é quando eu tenho diálogo entre textos, mas eu vou desvirtuar a ideia original. Desse lado, eu tenho a canção do exílio, o Brasil é perfeito, maravilhoso, salve, salve. Do outro lado, eu tenho Oswald de Andrade, falamos dele hoje, adora aparecer no Enem, mostrando que o Brasil não era perfeito e maravilhoso. Minha terra não tem palmeiras, minha terra tem Palmares, Zumbi dos Palmares, escravidão, tráfico de escravos. O Brasil era perfeito no romantismo? Teus órgãos. Tinha escravidão, cara. A coisa mais nojenta que existe. Então, o Brasil era perfeito naquela época? Não. Eu desvirtuei a ideia do texto original, tá ligado? Ficou clara a paráfrase, a paródia? Eu queria fazer mais exercício, mas já deu quase 1 hora de aula, cara. E vamos terminar. Tá acabando, vai. Tipo e gênero textual, cara. Você tem que saber a diferença. O que é um tipo de texto? O tipo de texto é um padrão, um modelo que os gêneros devem seguir. Os gêneros, temos infinitos gêneros na língua portuguesa. Bilhete, carta, resumo, notícia, tudo isso é gênero. Eles pertencem a certos tipos, a certos modelos, padrões. Podemos afirmar, então, que nós temos esses tipos de texto, narrativo, descritivo, expositivo. Eu tenho uma aula só sobre isso, procure lá, tá? E esses outros gêneros não literários ali. Faltou um monte, tá? Mas perceba que dentro de cada gênero daquele ali, ó, está presente um tipo, um modelo. Vamos para uma questão envolvendo essa perguntinha sobre tipo e gênero textual. Ó, os gêneros textuais circulam socialmente. Sim, nós temos vários gêneros, ó. Bilhete, carta, informativo, propaganda, circulam, sim. Os textos obedecem a certos padrões relativamente fixos. São espécies de modelos, tipos, sim. Os gêneros pertencem a certos tipos. Como a linguagem é homogênea, nada a ver, cara. Todos nós falamos a mesma língua, mas a linguagem não é homogênea. Cada um tem uma maneira de se comunicar, tá? E conhecer os diferentes gêneros permite você ter um maior conhecimento de mundo, uma capacidade comunicativa melhor, você faz uma redação mais bonita. Cara, você vai precisar ler textão no Enem? Não, cara. Leia a pergunta antes. Ó, querido diário, hoje topei com alguns conhecidos meus. Me dão bom dia, cheios de carinho e luz. Ah, toma um zóio. Leia a pergunta. Uma característica do gênero. O que o gênero diário ele é? Uma narrativa autorreflexiva. Cara, tranquilo, nada. Uma piada. O que é uma piada? É uma anedota. Professor, o que é anedota? É um gênero que despenca no Enem e a tirada não se liga que anedota é piada. Tá? Então, se aparecer uma piada no Enem, cara, por favor, põe na tua cabeça que vai ser chamado de anedota. É a mesma coisa para o Enem, entre aspas, tá? Mas você tem que lembrar, beleza? Esse texto, hein? Fraudador preso por erros de escrita. Nós temos um texto publicado na revista e tal. Esse texto é o que, moçada? Visualmente ali, ó. Depois vocês podem ler tranquilamente. É uma notícia. Cara, um rótulo de adoçante, 4 gotas, não contém glúten, blá, blá, blá. Qual é a função de um rótulo de adoçante?
Cara, informar o que tem de nutriente no produto. E assim por diante. Cara, vê como é fácil, velho. É fácil. Você não pode ficar se matando, neném, lendo texto e querendo se encantar e riscar e pá. Leia as perguntas antes, tá? E conheça o gênero textual. Aqui, qual é a diferença de cartoon e charge? Parecem a mesma coisa, mas são coisas diferentes. E é legal você saber conhecer o gênero para você gabaritar a questão. O cartoon, cara, ele trata algo atemporal, algo universal, beleza? Como a corrupção, o amor, a vingança, o ódio, família. A charge é algo temporal, algo atual. Ali eu pus uma charge do Pokémon GO, cara. Posso hoje fazer uma charge do TikTok, o rolê do Neymar, eu não sei o que está acontecendo no mundo, a Covid-19, assim por diante. Então, cara, pandemia, quarentena. Então, cara, a charge é sempre atual. O cartoon, ele é atemporal, ele é universal. Quem que imperava no cartoon, velho? A Mafalda faleceu ano passado, aí o cartunista aqui, tá? Esse cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? Gente, é só reparar ali, ó. Ele está indo para o outro lado. Ele não tem aquilo nas costas. O que é ali? A corda, cordinha. Lembra? Na Hello Kitty, você dava a cordinha. A Hello Kitty corria e tal. Dava uma viradinha, a Hello Kitty ia. Dava duas, ela ia até ali. Dava três, a Hello Kitty quebrava. Triste, cara. Mas, cara, eles todos têm esse controle nas costas. E ele está indo fora do grupo. Ele está sendo um reacionário, tá ligado? Ele está reagindo ao controle do pensamento do grupo, do coletivo. Tranquilo, moçada? Sossegado? Não vá com preconceitos no Enem, cara. Isso é muito safo, tá ligado? Já vamos falar sobre isso aqui a pouquinho, tá? Aqui nós temos uma charge, algo atual. O que é isso, cara? A tirada... Os esposos, namorado, noivo, sei lá o que, brigam porque ela curtiu a foto, não deu like, assim por diante, na hora da selfie não sorriu. Velho, então a charge, ela mostra isso, cara. Nesse caso, ela é extremamente atual. Ela mostra o distanciamento nos relacionamentos, mesmo entre pessoas próximas fisicamente, a mente de cada uma tá lá em outra coisa que talvez seja a internet, tá? Sabendo então que cartoon é algo atemporal e a charge é algo atual, eu pergunto, esse texto ali é uma charge ou um cartoon? Eu escondi a pergunta, hein? Esse texto é uma charge, cara. Ele fala sobre as selfies, palavra do ano ali recentemente. Acho que foi 2013, não lembro agora. Mas, cara, o robozinho lá em Marte tá tirando uma selfie dele mesmo, cara. Então, esse texto fala sobre selfie, algo atual, beleza? E também pode aparecer a tirinha, tá ali o objetivo, a característica da tirinha, ela é um pouquinho mais longa, tem sequência, assim por diante, mas esse não vem ao caso. O mais importante é você saber a diferença de cartoon e charge, porque isso, quando cai em prova, você tem que gabaritar. Cara, eu vou pular essa questão, não vou pular não, essa questão eu não vou conseguir fazer porque eu estou na frente, né, do texto ali, cara, retardado. Nós temos a imagem do açúcar, eu, fora de forma, e atrás de mim nós temos um risco ali, escrito assim, ó, mude a sua embalagem. Nós temos a imagem de um adoçante, eu escondi a imagem na minha cabeça aqui, ó. Mas, cara, esse texto é uma propaganda que mostra a imagem do açúcar, estilo eu, fora de forma, e o adoçante magrinho, dizendo assim, ó, você quer ficar magrinho, slim, igual, mude a sua embalagem, troca o açúcar pelo adoçante, mais saudável e assim por diante. Cuidado com as pegadinhas de prova, cara. Essa aqui é uma pegadinha clássica. Garanta essa sacola retornável. Sem a sua ajuda, o mundo é insustentável. Gaste setentão e ganhe uma sacola. Gente, esse é o famoso marketing verde, tá? Eu quero realmente cuidar do meio ambiente? Não, cara. Eu quero que você gaste setentão no mercado. Pode comprar canudinho, mas eu gastei R$70 em canudinho para matar a tartaruga no oceano.
não interessa. Você acabou de ganhar uma sacola, amiga da natureza. Vai embora e compre mais aqui, volte sempre. Cara, e assim por diante. Então a propaganda, cara, cuidado para não cair nessa onda de, ah, não, ela tá mostrando que eu tenho que repensar minha vida. Muitas vezes não, cara. Muitas vezes o foco é o quê? Qual que é o foco da propaganda? Vender, vender e vender. Agora do Flamengo, né? Vencer, vencer, vencer. Uma vez. Então é vender, vender, vender. Cara, a propaganda tem foco venda. Cuidado para não cair num cavalo. Vem cá, olha os preconceitos, hein? Mostre que sua memória é melhor do que a do computador e guarde essa condição. 12 vezes sem juros. Cara, quem é que compra parcelado? O rico ou o pobre? Isso. Qualquer um. Qualquer um, cara. A pessoa lê isso, é uma propaganda da Casas Bahia, para ajudar a pessoa de baixo poder aquisitivo, facilitar o uso de equipamentos pelas classes desfavorecidas. Mentira! Velho, qual é o objetivo? Gastar, gastar e gastar. Se você é rico, compre em 12 sem juros. Se você é pobre, compre em 12 sem juros. Ah, mas a parcela ficou alta. Então eu faço em 24 com juro, você vai pagar 3 computadores. Ai, que bom. E assim por diante. Então, cara, essa é a jogada, tá? Então, velho, fique esperto. Não caia nessa de que é o coitadinho que sofre preconceito, é a coitadinha que sofreu tal coisa. Velho, o texto muitas vezes ele é sacana. Ele induz ali o sentimento, tá ligado? Mas o objetivo dele é vender, o objetivo dele é passar muitas vezes até uma fake news para você. Fique esperto com o objetivo principal de um texto. Estamos acabando. Velho, guarde esta palavra. Aforismo. O Enem adora esse termo. Professor, o que é aforismo? É um gênero textual. O aforismo, a definição está ali, ó. Ele expõe uma máxima em poucas palavras. Então, quando você tem um trechinho de um texto que apresenta uma informação incrível, vou dar um exemplo, ó. Quer ver, ó? Os piores inimigos são os que aplaudem sempre. Isso é um aforismo, cara. Então, gente, o Enem adora esses termos. Em vez de falar piada, ele fala anedota. Em vez de falar frase bonitinha, ele fala aforismo. Para o cara que não tem um vocabulário mais fraco, não conhece esse gênero. Perdi a questão. Beleza? Estamos terminando. Penúltimo slide, vamos lá. Hipertexto. Professor, é aquele texto bem grandão. Não, cara, não. Se bem que é um texto grandão mesmo. O que é um hipertexto? É um gênero eletrônico. O que é o Enem? A minha parte. Linguagem, código e suas tecnologias da comunicação e informação. O hipertexto é uma tecnologia, é uma maneira de se comunicar. Cara, o que é o hipertexto? Vou desenhar para vocês. Antigamente, eu, Borbinha, fazia meus trabalhos assim. Ia na biblioteca, copiava da página 12 a 15 na folha de papel ao máximo, entregava à professora, tirava xerox de uma imagem, copiava, colava e assim por diante. Vocês não fazem pesquisa assim mais. Vou dar um exemplo do Wikipédia. Você entra no Wikipédia lá, tem uma palavrinha azul, você clica na palavrinha azul, ela te puxa para outro texto. O que é aquela palavrinha azul? É chamada de link ou hiperlink. Então, o que é o hipertexto? É um texto que você não tem uma leitura linear, mas ele te traz para outros textos. Isso é tecnologia da comunicação e informação. Então, se cair para vocês, o que é o hipertexto? Igual aquela questão do Enem que eu mostrei agora há pouco ali. É um texto grande. Teu zóio. É um texto que você não tem uma leitura linear. O leitor faz o próprio caminho de leitura, beleza? Outra tecnologia que ajuda na comunicação. Twitter, cara. Cara, o que o Twitter ele faz? O Twitter faz com que as pessoas escrevam com um certo limite de caracteres. Estimula produções de frases com clareza, objetividade e assim por diante. Essas tecnologias do demônio fazem com que os jovens não escrevam mais. Teu zóio, preconceito do caramba. Velho, essas tecnologias, elas incentivam os jovens a terem cada vez mais
objetivo. Cara, a tua redação do Enem ela tem que ser clara e objetiva. Perfeito, perfeito. Cara, para terminar, vamos lá, último slide. O poço dos desejos. Um desejo, poder criticar o mundo sem fazer esforço algum para mudá-lo. Jogou uma moedinha e pá, uma rede social. Cara, que sacada incrível nessa tirinha. Qual é a crítica nessa tirinha? Os usuários das redes sociais, eles se supõem críticos. Alguém posta lá e você pega um texto, uma aula no YouTube que você viu, um documentário e coloca lá, não, essa vacina não presta, não, essa vacina não sei o quê, e se supõe crítico e não entende merda nenhuma de ciência, cara. Não entende nada e põe lá que a Terra é plana e tudo mais. Velho, o que é isso? Ela mostra que a sociedade ela apresenta soluções para um mundo melhor, mas não faz nada. Por quê? Porque fica perdendo tempo em rede social. Mas você não, cara. Você está aqui assistindo uma aula de 1 hora para você gabaritar na tua prova, destruindo o teu Enem, cara. Então eu desejo do fundo do coração que você destrua, arrebente na prova, detone, deixa um like no vídeo, compartilhe, ajuda a galera aí, para que todo mundo possa detonar nesse exame nacional do ensino médio. Do ensino médio, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Se não for metido, tchau, povo, e até!